isso, né? Essa questão do planejamento, da organização, da verba que a banda tem sempre de reserva para poder dar conta do recado de algumas coisas. E acho que a palavra empreendedor é fundamental para quem vive de arte no geral, né, cara? A gente um mês ganha uma grana, no outro não ganha nada, no outro não ganha nada, e depois vem uma grana. Isso é surreal. Eu fiquei muito emocionado quando fizeram esse painel grandão e me botaram ali em destaque junto com mestres da cultura popular. Inclusive, um dos mestres que estão no painel é o meu tio-avô, é seu Jorge. Ele é meu tio-avô. E ele faz parte do cenário dos manifestações de rua, né? Que demais, cara. Das fanfarras, das manifestações culturais de lá. E, cara, tava eu do lado, assim. Eu não tenho uma ideia realmente, velho. Pra você ter uma ideia, há pouco tempo eu vou descobrindo que Pete se amarra no nosso som, que o Charles Gavan se amarra. A gente nunca sabe até onde chegou a nossa música. A gente nunca sabe exatamente 100% a dimensão da importância da nossa música para as pessoas que são fãs ou são artistas. Eu não sei quantas bandas estão sendo influenciadas pela Debajos. E a música é aquele lance, né, cara? Tem uma frase massa do que o Raul fala, que não sei se é dele, mas os homens passam e as músicas ficam, né? A gente morre, mas nossa obra, ela permanece reverberando e depende muito das outras pessoas para que elas se mantenham vivas, né? Seja relançando material, lançando materiais inéditos, seja regravando nossas músicas. Então, a música eu sou fascinado com ela por causa de ser algo infinita, né? Assim, a tecnologia vai mudando, mas a gente tem formas de eternizar ideias muito boas, filosofias de vida, texturas musicais, sons que nos remetem a lugares, a cheiros, a emoções diferentes. Ontem eu estava ouvindo um álbum do Jorge Ben chamado Solta o Pavão, que é parte da trilogia mística dele, né? Que é a Tábua de Esmeralda, Solta o Pavão e o África Brasil. Aí tem várias músicas dele ali. Demais. E timbres, caras, que me levam em lugares bonitos, mas também ao mesmo tempo lugares muito emotivos. E isso pra mim é magia, né, cara? Isso é a essência da música. Gurizada, conforme anunciado, o Júlio Andrade está aqui com a gente. Meu caro, prazer imenso ter você aqui no nosso canal. Primeira vez que está aqui com a gente, prazer te conhecer. Oh, valeu. Claro, tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado aí pelo convite, que massa que deu para acontecer esse encontro aqui. Pô, verdade, cara, no meio da correria aí, às vezes a gente demorava a gente se falar, a gente conseguia se marcar, mas estamos aí reunidos. Que bom, cara, tô feliz de você estar aqui com a gente aí, Conexões Aracaju e Porto Alegre dentro do Sul aí, uma mistura. Ai, que massa. Cara, 20 anos, eu tava recordando aqui, 20 anos vai fazer em 2024, expressamente em março. E, cara, uma banda do underground, banda independente como vocês fazem jus à música do primeiro disco, né? As coisas não estão dando certo para mim, mas não vou desistir. Vocês não desistiram, estão aqui há 20 anos aí como a gente brinca, na labuta, mas quanta coisa bacana vocês construíram e conquistaram, né? E como é desses 20 anos para ti, Júlio, assim como os guris ali, o Rafael e o Batera, Gabriel, perdão, o Gabriel. Como é que é para vocês três? Começaram com o Du, depois veio o Rafael. Como é que é para vocês três conseguirem voos interessantes dentro de um cenário independente e aos poucos se aproximando nos grandes holofotes, ao mainstream brasileiro, mas sem perder a essência, sem perder a sonoridade de vocês, o que é um desafio, né? Porque uma banda, quando começa no underground e vai a galgar novos voos, muitas exigências do mercado de mudar a sonoridade. A banda muitas vezes acaba ficando muito pop, digamos assim, né?
O que não é um erro, né? E não estou julgando, né? Mas é uma coisa, uma tendência natural de se acontecer. E vocês em nenhum momento perderam essa essência. Pelo menos eu percebo nos 4 discos de vocês, desde o primeiro álbum até o último, o Tupã. Como é que é para vocês manter a essência da sonoridade desde o primeiro disco e até hoje? Ô, velho, você falando de 20 anos, né? Eu comecei a mergulhar nas minhas memórias ali. E quando eu comecei a banda, eu tinha 17 anos, né? Era um adolescente sonhador, comprando meus primeiros pedais, primeiras guitarras, né? Então, realmente uma proeza, né? É um acontecimento muito marcante para mim. A cada ano é uma vitória, né? Quando a gente completou os 10 anos de banda, nativa, sem parar e tal, já foi um grande marco. 20 para mim é duplamente aquele marco, sabe? A emoção é dupla, porque a gente atravessou não só a realidade da música independente brasileira, mas também momentos críticos como a pandemia, né? Que até agora está voltando a gente está voltando a criar mais ritmo de trabalho, de planejamento, sabe? Mais esse ano, assim, agora esse ano, de alguns meses, né? E voltamos a fazer show em agosto, e foi massa, sei lá, pensar, a produção, saca? Esse ano, início do ano já começou com essa mudança. A gente, na verdade, mudou, né? A gente ainda está no processo de uma nova parceria, tá vendo show, de planejar coisas da gente. Então, tem muito que nesses últimos 2 anos, assim, sabe, sobre estar na estrada, como independente, uma coisa que a gente ama fazer. Isso não existe dúvida, né? Porque os perrengues são constantes também, um reconhecimento, nosso trabalho passa assim, né? Agora, recentemente, o Frejá tocou aqui em Aracaju, citou a banda que curte assim, do cenário atual. A gente não tem muita noção. Júlio, tu tá me ouvindo? A gente voltando ali, então, na parte dos 20 anos ali, tu tava recordando de coisas do passado, né? Que tu desde 17 anos, começando a banda com gurizada de colégio, aí veio conhecer o Lucas, e a partir desde então veio toda a trajetória, e eu acho que com a banda independente deve ter sido muito pesado para vocês ter lidado com a pandemia, né? E agora vocês retomaram com o primeiro show em agosto do ano passado, né? Cara, a gente falando do passado, né? Esse momento de embrionar a banda, um adolescente aí, né, sonhador e tal. Foi um momento que eu tenho um maior carinho, assim, teve mais tempo, mas tinha de tudo para dar errado. E eu acho que realmente como uma missão, assim, de realização, né? De adolescente, de ter uma banda, nos palcos de Aracaju, que era a capital. Eu nasci, e cresci na cidade do interior de Sergipe, né? E vivi até meus 30 anos lá. Então, tudo que eu precisava, eu tinha que vir para Aracaju. Se eu queria um novo, uma revista sobre rock, muitas coisas eu precisava vir para a capital. Hoje eu moro em Aracaju há 6 anos, né? Mas eu morei minha vida toda lá em São Cristóvão, assim. Então tudo isso era uma construção, a banda era uma construção contra o fluxo natural da minha cidade, né? Ninguém tocava rock, tinha banda, nem nada, entendeu? Então eram 2 doidinhos ali, né, velho? Que gostava de rock, que montou a banda. Eu e o Lucas éramos conhecidos das antigas, a gente cresceu junto, estudou juntos e tal. E era ali aficionado por videogames e música, né? Então, no final das contas, foi uma banda realmente de brother, que depois tornou algo mais sério, né? Depois ele foi morar fora. Hoje ele mora na Suíça, né? Já há mais de 15 anos, bem mais de 15 anos aí.
E quando a gente tocou na Europa, algumas vezes, as 2 vezes que a gente tocou na Europa, a gente foi lá, fez um show na cidade dele, foi bem bacana isso também. Que massa! Vocês se encontraram lá? A gente mantém contato sempre, é um cara que é próximo, né, da família. Ele teve no DVD também, né, dos 10 anos depois, né? Exato. Figura, ele veio da Suíça, cara, na época. Ele já comprou a passagem já pensando no show, então teve toda essa consideração de estar nesse show, sabe? Que demais. Ele fica torcendo como um membro da banda ainda. Isso que é massa, sabe? Isso é massa mesmo, assim. E eu acho que toda essa construção da música independente depende muito desses laços muito próximos para um apoiar o outro, né? E a gente se sentir, sei lá, fortalecidos juntos, né? Porque sempre tem os baixos, né, cara? As baixas energias aí, quando a gente passa por um processo de mudanças, de contrafluxo, né, cara? Como foi a pandemia, que a gente tava numa ascensão massa de shows, fazendo muitos shows com algumas promessas de coisas para acontecer em 2020, mas aí veio esse baque. Mas tudo bem, assim, a gente está num momento massa. Eu acho que cada ano que a gente vive, né, individualmente, a gente acaba construindo em nós camadas, né, de vivências, experiência. Isso também traz, reflete muito no som, né, cara, porque a gente eu vivo pesquisando sons novos, vivo mergulhando na música brasileira cada vez mais. Então essa onda você falou da essência da banda, né? Da banda manter a essência do rock, e dentro da nossa nosso som plural, mas manter o rock como algo mais como base ali. Eu acho que eu faço música, velho, muito por eu amar aquilo, assim, não porque eu quero seguir uma tendência musical do momento. Eu até fiquei pensando, cara, no meu projeto solo, no meu projeto paralelo a Debajos, de ser algo muito mais acústico, sabe, com mais violões. Só que eu cresci sendo ensinado por Johnny Winter, Jimi Hendrix, coloquei um disco ali em tua homenagem, ó, o Muddy Waters ali. O Muddy Waters, pra mim é um dos figuras que eu mais me apresentou outros artistas, né? Porque ele era considerado um cara muito generoso, né? Então eu já vi John Winter produzindo o disco dele e depois parei pra ver. Esse aqui eu ouvi produzido por ele. Bom, ele produziu vários, né, do Muddy Waters. O John Winter, eu gosto muito dele, assim como eu gosto do Jimi Hendrix, saca? Porque o John Winter, apesar de ser um albino branco, né? Mas ele era um cara muito inserido no blues, né, cara? Ele tinha todo o respeito pelo Muddy Waters mesmo, de estar ali com o cara que praticamente fundou esse lance do blues elétrico, né? E eu acho que o que me fez tocar guitarra com mais seriedade foi o blues mesmo. É verdade. O blues, ele teve foi quando eu falei, eu quero fazer essa parada aí, sabe, de tocar com slide. Só que eu via que precisava me dedicar, porque minha primeira escola foi o punk, né? A Bajos, quando começou, ela era uma mistura muito esquisita, porque desde 2001 já tinha bandas de punk, meio grunge, punk e tal. E aí quando a Bajos surgiu, eu já estava na onda mais bluseira, começando a descobrir o Buddy Guy, o Muddy Waters, o próprio Johnny Winter, Rory Gallagher, toda essa galera do blues elétrico também, né, velho? John Mayall. Só que eu queria misturar tudo que eu gostava. Então tinha um pouco de Sonic Youth, tinha um pouco de Jimi Hendrix, tinha um pouco de Pixies, saca? Tipo, as coisas que não tinham muitas conexões. Na primeira ensaio da Bajos, a gente tocava Velvet Underground, saca? Como cover ali, tocava Sweet Jane, Wait for the Man. Vocês têm isso gravado?
O primeiro ensaio da Bajos, cara, eu tenho uma fita cassete do primeiro ensaio. Tá em algum baú aqui em casa, que eu preciso né, tratar ela, provavelmente deve estar cheia de mofo e tal, para digitalizar, né? Eu quero usar que demais. essa fita. Eu tô com os planos, cara, de fazer um documentário dos 20 anos da Bajos, de uma maneira diferente do que eu fiz com dos 10 anos, né? Então, tentar fazer as pessoas contarem um pouco da história da banda através das experiências delas, né? Então, a minha viagem é essa, mas não sei se eu vou conseguir a tempo, mas vamos ver. Então, eu queria resgatar essas gravações antigas, que nunca foi lançada, né? Para mostrar esse momento embrionário da música, da Bajos, e o quanto era experimental, né? A gente sempre foi muito experimental no começo, assim. E aí, quando a gente começou a ter um formato mais redondinho, foi 2006, 2007, quando eu comecei a cantar em português, comecei a ter mais influência de música brasileira, do rock brasileiro, na verdade. Então, isso foi massa, foi uma forma de moldar uma base que a Bajos tem até hoje, assim. Como é que veio, só recapitulando aí rapidamente, o blues, como é que veio pra ti ali? Quem te trouxe o blues? Como é que apareceu pra você? O blues, eu tinha por exemplo, quando eu conheci o Nirvana, o grunge, né, Mudhoney e tal, e eu comecei a catar a galera que influenciava aquelas bandas, né? Então eu cheguei no Sonic Youth, cheguei no Pixies, né? Aquelas bandas que surgiram antes. E aí, só que aí eu comecei a regredir um pouco o tempo e chegar no rock 70 ali, saca? Caramba, que Deep Purple, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Things After, o Alvin Lee, pra mim é um dos guitarristas que eu mais piro também. E aí ele tinha uma onda de tocar guitarra, meio jazz, meio blues. E aí eu comecei a me interessar por aqueles sons, e aí eu fui atrás da influência desses caras, né? Eu fui achando, pô, de onde é que veio esses riffs do Led Zeppelin, esses fraseados de guitarra? Então aí eu fui chegando nessa galera. Eu descobri que o bluesman favorito do Hendrix era o Buddy Guy. Então eu ia na locadora de CD, que existia essa locadora de CD na época ainda, 2001. Pô, saudade, né? Porque hoje a gente tá tudo muito fácil na internet, mas antes pra gente conseguir um material, era uma luta braba, né, cara? Total, cara. A internet de escada, lembra? Nossa, cara, Vixe. Que tortura. Era a nossa salvação para quem não tinha como. As crianças, você, gurizada, que estão assistindo agora, uma época, tanto o Júlio e eu, e os amigos aí que têm acima de 30 anos, para ouvir disco, e não tinha, às vezes, o dinheiro para comprar o disco, cara, era locadora. Ou locadora, ou pedir para os amigos gravar fita, né? Pra gente criar nosso próprio arsenalzinho de sons ali, porque CD, virgem, essas coisas só veio depois. Eu tô falando em 2000, 2001, o CD começou a aparecer virgem depois um pouquinho, que era um pouquinho caro no começo, e aí eu comecei a locar esses discos de blues para mim, para ir conhecendo, mesmo que eu não gostasse, eu gravava, porque assim, eu não locava todos os dias, então demandava um tempo para eu aproveitar aquelas gravações. E o que eu acho mais genial, cara, é que na época eu dava valor demais no álbum, que eu passava meses ouvindo aquele mesmo álbum, né, dando atenção àquele artista. Então tem muitos álbuns que eu sou apegado até hoje por causa disso, porque hoje você ouve um álbum, mas tem 200 mil outros álbuns que você consegue ter acesso fácil, então sua cabeça dá uma misturada braba, cara, então você acaba ouvindo um álbum uma vez, 2 vezes na vida e tal, e nem sempre dá atenção. Há muitos álbuns passam batidos, né, e tem álbuns que são um pouco mais complexos, que precisam um pouco mais de tempo para você ouvir, por exemplo, o Electric Ladyland do Jimi Hendrix foi um álbum que eu demorei um bocado para... no começo eu achava meio complexo, né, aqueles noise... Não foi de primeira para você? Foi difícil. Eu gostava mais do primeiro álbum, né, que já tinha aqueles hits lá, o Hey Joe, Foxy Lady, tinha Purple Haze, né, então era um pouquinho mais fácil mas aí o Electric, para mim, hoje em dia, é a principal obra do Jimi Hendrix.
É o álbum, é a obra-prima dele, assim, sabe? Poxa, é a marca do Jimi Hendrix. Ó, Jimmy, conhecer, é excelente. É, total, total. Qual foi o primeiro disco de blues que você ouviu? Tu lembra dessa época? Cara, eu tenho um carinho muito grande pro Buddy Guy. Eu peguei uma compilação dele, que eu acho que o nome era First Time I Met the Blues, que eram 20 músicas da época que ele gravava na Chess Records, né? Tem uma fase ali que ele gravou só pela essa gravadora e fizeram essa compilação. E eu amava, eu tenho uma fita cassete desse disco que eu gravei e eu via muito, assim, muito mesmo. E eu ficava tirando os lickzinhos de guitarra, os riffs, né? As progressões, né, repetitivas do blues, que aí foi a base da base inicial, foi totalmente essas progressões de blues. Isso eu não posso deixar de mencionar o Jack White, né? Que foi o cara que me fez formar a The Bajos. Não tenho como esquecer desse detalhe, que o White Stripes, né? Para mim foi uma banda que abriu minha cabeça e me fez curtir ainda mais o blues, assim, porque o Jack White misturava o blues de uma maneira garageira. Então, como eu tinha uma escola do punk, garage, rock, do grunge, para mim o White Stripes fez total sentido para mim. Sim. Porque eu estava justamente no momento de transição do punk grunge para o blues e o rock 60 e 70 psicodélico. E eu descobri em 2001, cara, o White Stripes. Ele tinha lançado 2 álbuns. Foi logo no começo e ao mesmo tempo o estouro deles, né? Eles tinham lançado 2 álbuns. E aí quando lançou o terceiro, White Blood Cells, e aí eles lançaram clipes na MTV, e aí bombou realmente, saca? Mas eu me lembro como hoje, é uma das poucas coisas que eu lembro muito claramente de eu pegar o primeiro álbum do White Stripes, que já tinha cover do Robert Johnson, Stop Breakdown, tinha algumas releituras de blues, acho que Son House também, se eu não me engano. Então, ele também me apresentou um blues diferente e me deu coragem de montar uma banda 2, né? Porque a viagem da Bajo ser um duo é que eu e o Lucas tocavam em outras bandas desde 2001 e essas bandas iam acabando, né? Um baterista saía, o baixista saía, e aí a gente passava 6 meses sem entrar no estúdio e ficava se coçando, porque dava uma secura tremenda de fazer som, né, com banda, fazer zoada. E eu falei, pô, velho, a gente tá perdendo tempo aqui parado, vamos montar nossa própria banda e fazer nós dois. Aí Lucas nem tocava bateria na época, ele se prontificou a gravar, a aprender a tocar junto comigo ali. Eu também comecei a cantar, foi a minha primeira experiência como cantor. Nas outras bandas só tocava guitarra e cantava no inglês meio embromation, assim, né, no começo, até pegar um pouco mais de influência, e aí falar, velho, inglês não é pra mim não entendo muito bem esse negócio, eu vou ter que assumir minhas ideias e expor mais minhas ideias através da minha escrita em português, né, e foi o que fez a banda realmente acontecer com mais força aqui no estado, assim, sabe? A gente passou a tocar mais nos festivais, começou a tocar na capital mais vezes, assim. Que era um desafio pra gente, uma banda do interior que não tinha lobby com quase ninguém na capital, não conhecia os produtores. Então, para entrar na panela, na galera, a gente foi... Um desafio enorme. Cada passo que a gente deu teve uma importância tremenda, e tudo tá ligado ao lance de eu ser meio cara de pau às vezes. Eu sempre fui muito tímido, mas quando com a banda, velho, me fez romper muitas barreiras. Eu sempre tive medo de viajar, de avião e não sei o quê. E aí eu meto as caras, bicho, e vou com medo de tudo, né? Hoje em dia eu tô mais tranquilo, assim, e tal, calejou um pouco mais. Mas falando do princípio, das primeiras viagens, das primeiras turnês, que era tudo uma questão toda uma coisa independente, solta pra caramba, a gente não tinha garantia de nada, sabe, na estrada, então não sabia onde ia dormir direito, não sabia quanto ia ganhar de cachê. Então tudo isso foi provação, cara, tudo isso foi uma... Quem se manteve depois daquilo é porque realmente era para ser o que é hoje, músico, ou
ou quem não seguiu, hoje é advogado ou professor, Sim, é é outra muito difícil. coisa. E eu conheço muita gente e muita banda que tomou esse caminho aí, infelizmente. Pô, é uma pena, né? E bom, eu percebo claramente no primeiro disco, Eu Adoro, o primeiro álbum de vocês, como o Jack White foi primordial para canalizar a sonoridade de vocês, na verdade. Uhum. Ali sente muita presença deles. O cara, antes do primeiro álbum, porque antes, a gente já tem lançado, na verdade, são 5 álbuns, né, e 3 EPs, né? Então, esses 2 EPs antes do álbum foi o que fez a gente circular muito pelo Nordeste. A gente tem 2 EPs lançados, que algumas músicas do EP foi parar no primeiro álbum também. Mas tem outras músicas que ficaram só para o EP mesmo, aquela gravação específica e tal. E assim, o primeiro álbum foi onde a gente amadureceu o máximo daquela fase de 2004 a 2010, sabe? Os 6 primeiros anos da banda tá condensado nesse primeiro álbum, assim. Eu trato o álbum até como uma espécie de uma compilação, assim, porque eram muitas músicas que estavam acumuladas e precisando ser lançadas de uma maneira, uma produção melhor. E aí, cara, esse álbum também demorou pra caramba pra ser lançado, porque a gente gravou em março de 2010, mas só lançou em julho de 2011, saca? Porque eu demorei muito pra gravar muitas coisas, voz, eu não tava contente com minha voz, eu tava querendo fazer uma coisa muito boa, mas eu não tava assumindo ainda que minha voz era aquela ali, saca? Eu demorei muito pra aceitar esse tipo de meu vocal, e era a coisa que mais me incomodava. É mesmo? Tu tem uma voz aguda forte e isso, de certo ponto, te desconfortava? Não pela região, mas pela performance ali das gravações, eu achava que sempre podia melhorar um pouco. Uhum. É um pouco de perfeccionismo que eu tinha mais nesse sentido, e hoje em dia eu sou muito de boa com isso. E depois de algumas pessoas, pouquíssimas pessoas falam sobre minha voz, né? Mas eu acho massa quando algumas pessoas da música falam, pô, acho sua voz tão peculiar, cara. É tão sua, né? Que aí eu já vi por outro canal, assim, né? Que no começo, quando a gente lançou o primeiro álbum, a galera, muitos jornalistas associavam Bajos como uma mistura de Raul Seixas com White Stripes, assim. Que minha voz lembrava um pouco do Raul, mas que minhas guitarras tinham um pouco do Jack White, enfim. E aí teve uma época que eu falei, caramba. E no começo eu cantava alto pra caramba. Aí quando foi no Brutal, que foi nosso terceiro álbum cheio, eu já tinha uma noção que eu precisava achar músicas, compor músicas numa região que eu ficasse mais confortável, né? Ficasse mais, não me esguelasse tanto para poder chegar nas notas e que as músicas soassem confortáveis ao vivo também. Hoje tem música do Sina, do primeiro álbum, que eu preciso baixar um tom para poder cantar mais confortável, e porque eu exagerava muito no lance dos agudos, sabe? Acho que é a influência do próprio a galera do rock 70, né, cara? Se você pegar a trindade ali do rock, que era o Black Sabbath, o Led Zeppelin, o Deep Purple. O Ozzy e o Robert, nossa, lá o tom de voz. Conforme o tempo passa, vai exigindo do corpo. Eu não podia me esgoelar o tempo todo. E isso. Eu acho que eu teve um pouquinho de consciência e preocupação de dar o meu melhor ao vivo também, sabe? Porque estúdio é uma coisa e ao vivo é outra. Eu não posso deixar de fazer me esforçar também para fazer ao vivo uma coisa decente. Então, eu cuidei um pouquinho disso também, sabe? Acho que o tempo trouxe essa sabedoria. E o amadurecimento, né? Pra saber canalizar e potencializar sua voz dentro da sua medida que se encontra conforme a tua voz vai ganhando corpo, né? Exatamente. Cara, a voz, eu acho que foi a última coisa que eu realmente demorei para assumir e me sentir confortável. Mas, no geral, velho, eu hoje em dia, por esse olhar de eu ter minha própria voz, não estar me apropriando de voz de ninguém, de estar cantando parecido com ninguém, sabe? Minha viagem sempre foi cantar
da minha maneira natural e dentro dos meus limites técnicos. Eu não sou técnico, eu sou do feeling, né, cara? O blues, pra mim, é minha escola. O rock é minha escola também. Então, os caras usavam dessa ferramenta do que é visceral, né, cara? Do que é seu mesmo, e expressar na sua, dentro do seu campo harmônico, dentro das suas limitações técnicas. E eu não, até hoje eu não, sei lá, nem me orgulho disso, mas eu não busquei aperfeiçoar isso, sabe? De buscar técnicas vocais e tal. E eu sei que se eu fizer, eu vou usar devidamente, assim, não exagerar. Eu não quero exagerar, mas eu quero ter mais segurança para aplicar algumas coisas, algumas nuances, algumas melodias, né? Mas é algo que eu me cobro ainda, cara. Eu me cobro pra caramba. Pô, que maravilha, cara. E a partir dessa construção, aí surgiu o Sina, que completa 10 anos este ano. E como é que foi na época para vocês? Vocês pegaram uma repercussão bacana do primeiro álbum, e aí veio toda a questão do segundo álbum, né? A famosa tese do segundo álbum para todo artista e banda, né? A pressão, etc e tal. Você não tinha gravadora, era o Debadios S.A., né? Digamos assim. E como é que foi para vocês ali, mantendo aí, questão da primeira pergunta, né? Mantendo a sonoridade, mas já estava incorporando algumas coisas novas, diferentes. O Sina, cara, o Sina tem uma história também meio dolorosa, assim, porque no primeiro álbum a gente lançou em parceria com a Vigilante, que era um subselo da Deck Disc, né, do Rio de Janeiro, o Rafael Ramos, que é produtor e tal, ele já curtia a banda, depois eu descobri que ele tinha pego uma demo da gente de 2006, alguém deu pra ele, não sei como, e ele curtiu a música, e quando eu falei da banda, de 2010, cara, eu já tava com as mixagens já adiantadas, meio adiantadas, mandei pra ele, pô, vamos lançar, cara, só que aí foi outro processo para contratos e pensar em datas, né, tudo mais, e isso fez a gente lançar e ajudou bastante a ter a Vigilante, né, ajudou muito a gente a colocar, por exemplo, clipes na MTV, né, na Multishow na época, sair em alguns veículos da música, né, foi muito massa, o álbum teve uma reverberação bacana. Aí o nosso segundo álbum, teoricamente, era para ser gravado com eles lá, né, em 2012, né, a gente estava em uma turnê gigante nacional, onde ia passar pelo Rio, e a gente fez uma visita lá, o Rafael, trocamos ideias. E várias questões aconteceram nesse período com a gravadora, né, reforma de estúdio e tudo mais, que a gente foram adiando nossa gravação, até onde a gente fala, isso a gente passou, já virou 2013, cara, e não tinha gravado o disco, as músicas já estavam prontas. E o tempo passando. Eu sou agoniado, a gente tinha comprado passagem pro Rio, deu errado, aí depois rolou um canal para gravar em São Paulo, com o Chuck, né, que era na época do Forgotten Boys e tal, ele também curtia a banda, e aí através do Rafael ele ia gravar, mas aí ele teve um projeto grande que apareceu bem na semana que a gente ia gravar o disco, e aí também perdeu outras passagens, cara, deu tudo errado. Nossa, cara. deu tudo errado, e a gente falou, vai, foda-se, vamos gravar nós mesmos aqui em Aracaju. A gente juntou vários amigos da música aqui, que curte gravação, que tem conhecimento mais técnico, né, de engenharia de som. Juntamos peças, foi um mutirão de amigos. Ah, que legal. Dudu Prudente, Fabrício Rossini, Luiz Oliva, Léo Airplane, que é nosso... Eu ia falar agora, o Léo Airplane, que mixou o primeiro disco e também e foi fundamental no segundo álbum. Cara, o Léo, ele tá mixando meu disco agora, ele me mandou mensagem. O George Martin do... Cara, ele é um cara que eu confio pra caramba, sempre... Desde 2006 que ele mixa meus trabalhos todos, assim. É um parceiro que eu... E ele participou já de discos, sabe, da gente e tal. É um cara que eu admiro muito e é muito paciente. Então isso é massa. Ele sabe ouvir e sabe dar seu tempero na parada.
E aí essa galera toda nos ajudou a gravar o álbum, assim, né? A pegar microfones emprestados e juntar seus pré-amps. Eu aluguei amp de guitarra, peguei pedais emprestados também, para soar o melhor possível, né, dentro daquela realidade. Então já foi um álbum que... foi o primeiro álbum da Bajos que... Desculpa. Tranquilo. Tranquilo. Desculpa aí. Como diz o Xerec, é melhor pra fora e pra dentro. Vai. E aí, cara, foi um álbum que eu vejo como uma base que tem muita coisa interessante comparado ao primeiro, que a gente botou elementos diferentes como a sanfona numa música, gravamos percussão em outra música, manteve os metais, mas numa coisa meio latina, meio baião também, sabe? A gente gravou um shot. Então, a brasilidade da Bajos, digamos, que começou mais a partir do Sina. Sabe, quando a gente decidiu não se desprender um pouco do padrão blues rock, somente blues rock, né? Mas, e aí abrir as portas para participações especiais, sabe? De botar coro e coisas diferentes do primeiro. Minha viagem como produtor também, né? A cada disco trazer um elemento diferente, assim. Seja um gênero musical, seja um timbre diferente, construção musical diferente. Para mim isso é o tesão da música. Criar um universo novo. Cada álbum para mim é como se fosse um livro, saca? Um livro que às vezes... Uma nova história, início, meio e fim. Algumas histórias se completam, né? Eu acho que a trilogia que veio do Brutal, o Vulcão e Tupã, eu só fui descobrir que era uma trilogia depois. Sacou? E o Sina tem um álbum interessante que, pelo menos soa pra mim, de repente é uma viagem minha, tu pode me corrigir ou não, porque ele soa às vezes como conceitual, porque tu traz elementos e folclore do Nordeste, especialmente de Sergipe, né? Todos os álbuns têm tem um conceito central, cara. Isso é uma coisa que eu também curto muito de fazer. Até porque minha escrita na música parte muito do tema. Então, no Sina, eu mergulhei muito no universo interiorano, né? Eu tava ali ainda bebendo das minhas lembranças de São Cristóvão. Então, os personagens que aparecem nas músicas, né? Como Leão, Esturra Leão, era um personagem que eu... Tinha uma história triste, né? Por trás daquele personagem que eu tinha como ele como um mendigo, um louco da rua. Tem o Zorrão, que era outro cara que ficava cantarolando pelas ruas. E eu ficava fascinado com essa história por trás daquele personagem que a galera simplesmente ignorava, né? Era uma pessoa invisível da cidade. E era um ser folclórico até, né? Então, o próprio Bajo, né, que era o nome da banda, veio de um andarilho da cidade, que tinha um sonho de ser músico. Tem um documentário, né, eu tava te esperando aqui, daí tava ali dando uma olhada ali, e daí me veio a última hora ali. Tem um documentário que fala exclusivamente dele, né, que legal. Foi um jornalista, Diego, que fez, na época, a gente fez, eu ajudei eu dirigi com ele, assim, porque eu acabei mapeando as pessoas para serem entrevistadas e tal. Que legal, massa. E eu era guri ainda, cara. Tinha, sei lá, 20 anos, eu acho. Ajudando ali, eu fascinado. Velho, que legal esse lance do audiovisual. E eu sempre fui muito pirado nas artes gráficas, no audiovisual. Então, a música, em paralelo à música, sempre veio isso amadurecendo comigo, né? Então... E o Bajo era um cara massa, assim. Eu tinha um certo medo inicialmente, porque ele se vestia todo estranho e ficava falando umas coisas surrealistas, assim. Eu falei, esse cara não bate nem das voltas, não. O que coisas que vem agora na tua cabeça, gente, nós e o pessoal de casa assistindo, o que vem agora, remete na tua cabeça agora, o que ele falava de coisas viajantes, surrealistas? Que ele falava? Cara, teve uma história que eu achei engraçada, assim, que ele passou, aí tava eu e um grupo de amigos, e ele caminhava meio lento, assim, né, como se estivesse desfilando e tal, e chegava assim nos guris e falava assim, ô meus jovens,
Você viu aquela mulher que passou aqui? As pernas dela estavam naquela montanha e logo depois eu já não a vi passar por aqui. E falava umas coisas meio, assim, de seres extraterrestres, de pessoas gigantes, anomalias, sabe? De coisas, assim, estranhas, que a gente ficava, assim, meio louco, meio fascinado e, ao mesmo tempo, meio com medo, né? Porque, sei lá, a gente achava... Eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, 11 anos de idade, era um guri, e eu ficava muito ainda receoso. Depois que eu vi que ele tocava violão, eu também estava começando a tocar violão, aí ele pegou o meu... Eu vivia tocando violão na minha porta de casa, como no interior tem esse costume de ficar na porta de casa à noite ou em algum horário, né, para conversar, e cumprimentar as pessoas e ver o movimento da rua, né? Então eu compus muita música inicialmente ali naquela preguiça da porta de casa, vendo os carros passar, vendo pessoas passar e de repente projetando histórias naquelas pessoas, enfim, tudo foi meio nessa digamos que foi provocado com essa meu costume, né, do interior. E o Sina, ele tem disso, né? Ele tem muito dessas músicas que eu tô falando, de ter construído na porta de casa, tá no Sina, porque esses personagens passavam na minha rua, eu tava dentro do cenário deles, né? Eu tava dentro das paradas, do Salomé era outra personagem. Então, assim, é um álbum que, se for pensar no conceito, ele é um álbum de contos de pessoas ilustres e folclóricas do interior de Sergipe, sabe? Ah, que bacana. Aquela capa eu acho maravilhosa do disco de vocês, o personagem e o cenário de São Cristóvão tá ali, né? Aquela estação de trem que até aparece no DVD, você contando como sua história. Eu acho linda aquela capa de vocês. Como é que a ideia foi de quem? Foi sua ali naquela capa? Cara, na época o Rafael Borges me ajudou com o conceito. O Vitor Baldi... Foi o diretor do DVD, né? Foi, ele ajudou a dirigir o DVD. Um cara massa do audiovisual aqui, chegou junto com a gente, deu maior força. E o encarte do Sina, do CD, tem toda uma historinha ali também, com personagens folclóricos, entre aspas, e pessoas importantes. Quando eu falo folclórico, porque entre essa galera, assim, como que eu falei, né, do Bajo, do Zorrão e tal, mas tinha pessoas como Dona Nadir no encarte, que é uma pessoa do samba de pareia, que já tem um histórico da música ancestral, né, já há muitos anos, há mais de 50 anos, da família e tal. Só que ela era casada, ela era da cultura popular, e ela era casada com um cara que era cosplay de Raul Seixas. Olha. O cara, ele vivia com os trajes de Raul, e ela era da cultura popular, vestidos coloridos e dançava samba de pareia, não tem nada a ver. E eu achava muito curioso aquela relação. E aí eu comecei a mapear pessoas, né? De repente chegou em Passos, que é um luthier incrível de São Cristóvão, que eu queria ter ele de alguma maneira naquelas histórias. O Sina, né? A palavra Sina é muito carregada de antepassado na minha cabeça, assim, tem uma coisa de construção de história, de vivências, e de dor também, sabe? De superação e tal. É uma coisa muito louca. E que eu queria colocar. Na época a gente não teve muito como fazer clipes, né? Não tinha muita grana, mas queria muito, na época, lançar clipes com os personagens, mas não deu certo. Ah, que pena. Mas, bom, a música ali tá muito ilustrando todos os personagens. E embora tu não seguiu uma ópera rock, né, digamos, mas o conceito, as músicas, elas se conversam umas com as outras. Isso é muito legal. Total. E foi massa também o Sina, que marcou nossa primeiro lançamento em vinil, né, cara? Foi o início da nossa discografia em vinil. E isso foi massa pra caramba, porque todos os próximos álbuns que a gente lançou teve lançamento em vinil também. Foi pela Polisson, Júlio? Não. Não, na época, quem lançou foi um selo de São Paulo, que importava discos, que era Media for Music, se eu não me engano o nome. Uhum. E ele lançava muitos artistas independentes. E a gente
fez uma tiragem na época, acho que 200 cópias, ou foi 250 cópias. Foi massa pra caramba, uma alegria danada, assim, de ver aquele material. Que legal. O primeiro álbum já tinha todo um desejo de ser lançado em vinil, mas não rolou na época, a gente não tinha grana, né, e não tinha um suporte de selo para lançar. E aí veio esse Media Before Music, que já ajudou. Aí o Brutal, a gente já fez o crowdfunding e já teve como fazer já garantir parcelas, uma maior parte da parcela da tiragem do LP, né. Eu tô namorando comprar um LP, vou ter o meu aí. Tava dando uma pesquisada aí antes até da nossa conversa. É difícil achar o Cinnega, mas ainda vou conseguir ele. Cara, meu sonho, e eu acho que é possível acontecer. Minha ideia era lançar esse ano, uma edição dos 10 anos. Mas eu acho que a banda, como não estava no fluxo de shows, né, a gente ainda está se recuperando um pouco financeiramente dessa pós-pandemia, né? A gente fez um investimento com a turnê no ano passado da Europa, que fugiu muito do nosso controle, porque as passagens triplicaram de preço, e aí a gente teve que, praticamente zerar nossa grana, e aí veio o Tupã em vinil, que aí começou a recuperar um pouco da nossa grana, né? Toda essa administração com a banda, né, de ter uma grana do caixa, né, e poder ter uma grana que possa contar para projetos futuros. Mas, cara, eu acho bem possível que role o Sina. Uma edição especial, de repente com um livreto que veio no CD, né? Eu tava com isso em mente recentemente, de fazer uma edição bem caprichosa e espero que não tarde muito. Banda independente, tu tá falando de cursos, etc e tal, né? Até nem isso eu tava isso na cabeça, pra tu ver, como é um papo de bar mesmo, sem roteiro, a gente vai indo aqui. Vocês têm empresário ou não? Tu que tem a gestão dos negócios, do fluxo, do movimento financeiro, é até interessante a gente trazer esse nosso papo pra galera de casa, às vezes não tem noção que é uma banda independente no Brasil, né? O que se passa, o que lida, né? Porque nem tu falou, questão de passagem, né? Tá tudo caro, as passagens de pandemia pra cá estão caras, e até ouvindo o comentário de amigos de Porto Alegre, tava o Beto Bruno da Cachorro Grande, ano passado conversei com ele, em off a gente trocando ideia, que as viagens de shows quando ele vem de São Paulo, ele mora pro Rio Grande do Sul, é um determinado horário, que a passagem é mais barata e facilita pro produtor, né? O horário confortável seria de tarde é mais caro. Então, como é que é para vocês lidar com todos esses fatores do music business que envolve o Debages, fora a criação das músicas? Cara, o primeiro show que a Debages fez em 2000, de grande porte, em Aracaju, foi 2007, se eu não me engano, abrindo para o Paralamas do Sucesso, ou foi 2008, e tinha uma multidão, assim, fiquei super nervoso, mas também fascinado, e a gente ganhou na época R$3.000, assim, era um cachê, nosso maior cachê da vida, assim. E aí eu falei, bicho, a gente precisa guardar aqui uma grana, pelo menos uns 1.000 contos, sacou? E o resto investir, cada um pagar suas contas, comprar equipamento, saca? Essas coisas. Então de lá pra cá, a banda sempre teve um caixa destinado para ajudar em custos de turnês, de material como camisa, de merchandise, gravação de disco. Então tudo isso ajudou a gravar o Sina, por exemplo, né? A gravar clipe, investir nos produtos pós-álbum, né? Que é importantíssimo para difundir e manter a chama ali da novidade do álbum, né? Chegar na galera. Então eu sempre fui esse administrador da banda, assim, né? Nesse sentido de estar à frente um pouco dessa questão financeira. Mas o Gabriel entrou na banda, né, o Perninha, a partir do primeiro álbum ali de 2010. Ele entrou em 2008 na banda, mas a primeira gravação dele foi o primeiro álbum, e lançamos em 2011, e até hoje ele continua com a banda gravando, e ele também, a gente compartilha junto, né, nossas planilhas de custos, tem toda uma organização do que a gente gasta, do que a gente precisa.
Então, há muitos anos que a gente já faz esse controle e gere nossa própria carreira, mas de alguma maneira a gente trabalhou com o Bruno Montalvão, que era nosso produtor até janeiro desse ano, né? E ele foi muito importante para vender shows, assim, sabe? De inserir a Bajos no mercado de São Paulo, né? Por exemplo, que ele morava lá, tocar em Sescs e tal. Mas muita coisa também foi acontecendo naturalmente, de os festivais ficar atento da banda, porque está circulando bem. E a gente sempre teve esse controle, assim, sabe? A grana que fica no caixa da banda, a gente sempre, eu e o Gabriel sempre administrou, assim. E nos shows ultimamente, tá o Rafael junto também tocando? Sim, a gente... O de apoio, que faz os teclados, as bases. Hoje Rafael é membro da banda, né? Desde o Vulcão. O Brutal, ele entrou como músico convidado, porque a gente não sabia como ia ser a formação ao vivo, porque ele tocava em outra banda, tinha outros compromissos aqui. Mas ele foi cada vez mais se chegando na gente e priorizando a banda também. E aí, quando foi no Vulcão, no álbum seguinte, ele já estava nas fotos promocionais, então a gente já tratava ele como membro da banda. E hoje a banda, o núcleo da banda é um trio, né? Mas a gente pretende viajar em quarteto, pelo menos, com percussão. Às vezes a gente toca em set ao vivo, né? Com os metais, quando... Quase um Titãs, né? 8, 9. Porra, se a gente pudesse, cara, a gente viajaria com todo mundo o tempo todo, mas é isso, né? A gente tava falando agora sobre custos. Então, se a gente puder viajar em 3, a gente viaja. Se puder viajar em 4, viaja. Se não puder, a gente viaja em 3. E se puder em 7, a gente viaja também. O Sescs em São Paulo consegue pagar nossas passagens, alguns festivais maiores conseguem pagar. Então, tudo bem, a gente vai e faz nosso showzão, né? Como a gente queria fazer sempre. Mas a gente tem nossas armas secretas de fazer nossas músicas em trio e em quarteto também. Gurizada, vocês estão vendo aí, ó, como é que é a banda independente no Brasil N fatores. Às vezes o músico, o melhor, né, Júlio? Pô, focar só na composição, beleza, mas não é assim, né? Se não pensar como um empreendedor, não adianta, né? Vocês não teriam estar em atividade há 20 anos, né? Certamente. Com certeza, cara. Eu acho que quando o Rafael entrou na banda, ele elogiou muito isso, né? Essa questão do planejamento, da organização, da verba que a banda tem sempre de reserva para poder dar conta do recado de algumas coisas. E acho que a palavra empreendedor é fundamental para quem vive de arte no geral, né, cara? A gente um mês ganha uma grana, no outro não ganha nada, no outro não ganha nada, e depois vem uma grana. Então a gente tem que saber até como gastar esse dinheiro que chega até a gente. Então, eu ainda bem que não sou uma pessoa consumista demais e que gosta de coisas caras. O máximo de coisas caras que eu gosto é de equipamento, né, que vai somar no meu trabalho. São pedais, são guitarras, são microfones, sabe? É isso aí. Aí entra a questão do investimento da empresa, né? O investimento do seu negócio. O Gabriel tem uma puta bateria, sabe? Uns pratos fodas, eu tenho as coisas que eu gosto também. Então isso tudo é construção que a banda nos possibilitou mesmo, sabe, velho? Porque é realmente um trabalho de formiguinha, sabe? Com cada mês uma conquista, cada semana uma superação, né? Entre bads e felicidades, a gente vai mantendo o sonho vivo, né? Certamente. Cara, novidades. O que vocês estão projetando? Porque tem o Tupahan, que fechou uma trilogia, né? Junto com o Sina. Não, foi o Brutal, o Vulcão e o Tupahan. Uhum. Ano que vem, agora, fazendo 20 anos, vocês pensam um disco novo? A gente estava falando em off ali, tá projetando um disco solo segundo, né? O que tu pode antecipar para nós? Cara, o Brutal e o Vulcão foram discos fundamentais para nossa carreira e a ascensão, sair um pouco do nosso
daquele lugar, daquele limbo que estava a banda em um momento, né? E deu um passo à frente grande, assim. O Brutal foi indicado ao Grammy Latino, o Vulcão foi indicado ao Grammy Latino também. A gente começou a ter realmente uma projeção maior e estar inserido no cenário da música brasileira, não só como uma banda de rock, né, mas como uma banda de música brasileira também, né, que mistura baião, que mistura os ritmos afro-brazuca, sacou? E aí o Tupã veio como uma forma de encerrar esse ciclo desses 3 lançamentos, em que eu tenho maior felicidade de poder concretizar e de chegar a galera, né, porra, sendo muito honestas e empolgadas e dizer, meu irmão, que esse álbum é foda, eu gostei. Só um adendo rápido, Júlio. Eu adoro os 4 discos de vocês. Sem bajulação, tá? E o pessoal de casa. Mas o Tuparã é o meu preferido do disco de vocês, verdade. Pô, que massa. É engraçado isso, porque quando a gente lançou o Vulcão, né, a galera tinha pirado muito no Brutal, né, a galera que gosta desse som da gente, e aí ficou meio saudoso com o som pesado do Brutal, com aquele som mais incisivo, mais roqueirão, e aí eu vejo o Vulcão com as psicodelias, com até coisas orientais no meio, mais experimental, né? E a galera, poxa, eu gostava mais do Brutal, mas muita gente também falou, porra, eu comecei a gostar da base a partir desse álbum. Então, você vê que nunca é tarde para conquistar pessoas na música, né? E você agora com esse último lançamento curte mais. Então, cara, para mim isso é o que move a banda, é saber que a gente não tá preso no tempo e nem, sei lá, velho, regredindo, saca, velho, musicalmente. A gente tá o tempo todo tentando trazer novidades mesmo, sabe, no nosso som. Eu acho que fica claro, assim, quando as pessoas me falam, eu acredito mais, às vezes, né, eu tenho essa problemática, às vezes, quando eu vejo as matérias, vejo as resenhas dos discos, né, os jornalistas falando, os fãs falando, e eu vejo os termos usados, né, os destaques que as pessoas pontuam ali sobre o álbum. E eu falo, pô, não é que é mesmo isso, não é que é aquilo, e que bacana, que massa. Então, claro, eu não dependo, a gente não precisa depender dos resenhas da galera, mas isso nos deixa muito contentes, saca? De saber que as pessoas são impactadas com nossa obra, de alguma maneira, do que eu falei. Porra, aquela música tem muito a ver com meu momento de agora, e as pessoas, né, chegam a compartilhar isso comigo. E eu falo, pô, isso pra mim é o que faz sentido eu viver da arte, pra música e fazer as coisas acontecerem, né? Então, eu acho que 2024 é um ano muito simbólico. Provavelmente a gente vai lançar... Tem um álbum que eu posso antecipar, que ele já está começando a ser construído, mas é um álbum de remixagens. Na verdade, aos poucos tem pessoas que eu estou convidando, já dando um toque ali, ano que vem a gente vai fazer 10 anos, quer lançar um álbum para celebrar esses 20 anos. E aí eu tô convidando uma galera foda, que eu gosto muito. Hein? Pode dizer alguns, hein? Cara, estado. Não, eu posso falar de pessoas que toparam já, né? O Chico Correia, lá da Paraíba, que é um cara massa, que gosta que mexe já remixou Baiana System, uma galera foda, assim. E é um cara que eu tive uma proximidade maior agora recentemente, porque eu lancei um álbum em vinil pelo meu selo, da banda dele também, que é o Seu Pereira, que é lá da Paraíba. E aí a gente começou o Seu Pereira e o Coletivo 401, eu lancei pela Limaia Discos. Deixa eu tomar até nota, até eu faço questão de conhecer. Mas o Chico Correia, ele tem uma carreira solo há mais tempo, assim, até. Ele já é DJ há muito tempo e tal. Sim. Mas, pô, recentemente eu fiquei listando alguns nomes que eu não vou falar aqui porque eu não sei se vai dar certo, mas... Não, a gente entende, claro. Agora, aqui em Aracaju, teve um cara que me mostrou uma remixagem da música Aqui Vou Eu, da Debajos, que é do primeiro álbum,
e ele transformou uma música no funk, cara. Ele remixou, botou os beats e tal. Eu falei, bicho, segura isso aí que eu quero que entre no álbum, porque isso é sensacional. Então já tá começando a chegar a versão, já tá começando a movimentar. Legal, cara. Já tô lançando aqui no universo pra ajudar a acontecer. E Qual aí, Perdão, só um adendo. Qual o nome do seu selo? Limaia Discos. Limaia. Limaia Discos. É o selo que é especializado em vinil. É uma loja de discos de vinil, na verdade, que também virou selo. Bacana. E estamos agora no 6º lançamento. Vai anunciar amanhã o nosso 6º lançamento, que é o Guilherme Held, lá de São Paulo. É um guitarrista que toca com criolo e toca com a cena, com o Jardim Macalé, toca com a galera massa. E reuniu uma cena contemporânea de São Paulo para participar do seu álbum. E é assim, sensacional o álbum, assim. Eu acho um dos melhores álbuns lançados nos últimos anos, com participação do Curumim Criolo, Tulipa Ruiz, Letieres Leite, Rubel, Mariana Aidar, Maria Gadu, assim, uma galera da pesada. Timaço. Timaço. E é um som que eu tenho pirado muito recentemente, que é aquele som brasileiro, da música brasileira anos 70, com aquelas guitarras de fuzz, né, mais com melodias, com construções melódicas fortes, assim, arranjos de metais, cordas, coisas lindas, assim. E eu acho Isso remete muito no teu primeiro disco solo, né? O Iquemaré. Tu desvirtua um pouco da sonoridade de baixos, sem deixar um pouco das tuas influências, né? Tem muita coisa setentista, jazz, Miles Davis, Bob Marley. Eu adoro esse disco. Cara, é difícil, foi difícil eu me desvincular completamente da De Bajos, mas eu queria botar pra fora umas músicas que estavam engavetadas, e eu falava, velho, isso aqui é um projeto mais lo-fi, né, no meu ponto de vista. Tanto que aquele disco foi todo gravado aqui no meu home studio, só a bateria que foi gravada em outro lugar, mas eu já tinha a proposta desse disco, Iquemaré, já ser um disco meio que pudesse soar mais caseiro e tal. Só que, velho, no final das contas eu sou um pouco exigente e dei o máximo possível para soar bem, gravar bem. Então ficou um disco ele tem uma sonoridade muito, muito gorda, uma massa sonora muito grande. Parece que tu gravou em um estúdio gringo, assim mesmo, sem menosprezar. Cara, uma sonoridade muito grande. Fica de segredo aí que o meu estúdio na verdade, o Tupã foi gravado aqui também. Foi todo gravado no meu home studio. Ah, massa. Que na verdade, bicho, é o seguinte, bicho, eu tenho um gosto específico para guitarra, para baixo, para teclado, que eu tenho tudo em mão aqui. Minha guitarra tá aqui, meus pedais estão aqui, eu tenho 2 amps lá bacana, eu tenho um Origin, tenho um Fender. Então, os sons que eu quero não é difícil de sair. E a base é basicamente guiada pelos riffs, né, de guitarras e texturas de guitarras. Então, a massa sonora dos nossos sons é esse. E o Iquemaré, eu queria lançar um disco mais samba rock, soul, funk, mas sem muitas guitarras. Mas aí eu falei, bicho, é isso, eu tava falando no começo, né? A minha essência musical é o blues, né? É o rock, o som brasileiro que tem guitarras também, que eu piro também. Mas eu sou fascinado por Jorge Ben, sou fascinado por Tim Maia, Luiz Melodia, Paulo Diniz. Eu senti muito também Luiz Wagner, o guitarreiro. Não sei se pra caralho. Inclusive o Jorge Ben fez uma música pra ele, Luiz Wagner, guitarreiro. Pô, o grande herói dele, né? Foi o responsável, tipo, vai tocar guitarra, deixa esse violão de lado. E aquilo ali mudou pra sempre o som dele, né? Cara, no começo da Bajos lá, eu já tava muito ligado naqueles sons psicodélicos, daquelas bandas que só lançavam um álbum, né, e sumia, tipo, Perfume Azul do Sol, Os Lobos... Modo Perpétuo, Solução Dia. Módulo 1000. Galera maravilhosa. Cara, muitas bandas. Hoje em dia,
todos esses meus gostos musicais, né, cara, que eu construí com a Bajos e minha carreira solo, faz parte da minha curadoria como loja também, sabe? Toda essa galera eu trago para minha loja. Ah, que legal. Muitos artistas que eu sou influenciado e descubro recentemente em minhas pesquisas musicais. É uma forma de eu não parar minha pesquisa musical, porque os selos que eu vou trazendo lançam coisas o tempo todo, então eu fico ali de olho o tempo todo, e meu irmão, é muito gratificante, é gostoso demais estar descobrindo música, sabe, velho? Eu agora tava ouvindo coisas assim, parei para ouvir coisas que a própria carreira do Milton Nascimento, saca, velho? A carreira ali solo dele dos anos 70, e ver o time que o cara trabalhava, tinha ser o Herbie Hancock no álbum, o Wayne Shorter, do saxofonista foda no outro álbum. E aí eu fui descobrir o Som Imaginário, né, cara, com aquela banda embrionária ali que fazia com Wagner Tiso, que fazia a banda base dos Clubes da Esquina, né, velho. Agora descobri o próprio Novelli, que fazia parte daquela galera do Clube da Esquina. Tem um outro cara que eu acho sensacional, bicho, que ele lançou um álbum recentemente, vou te dizer agora. Tô pensando aqui. E eu, assim, eu gosto de citar essa galera porque foram descobertas a Nelson Ângelo. Nelson Ângelo lançou um álbum com o Joyce, que é uma cantora que eu também fiquei apaixonado nos últimos anos. Adoro. E eles lançaram esse álbum juntos, velho, que é foda. E a Joyce tem uma carreira solo também sensacional, puta violonista. Então, esse trabalho que eu tô fazendo agora, que é o meu próximo álbum solo, já vai entrar violões de nylon, por exemplo, né? Já vai ter coisas com violão de nylon, porque é tudo reflexo dessa pesquisa que eu tenho feito nos últimos anos, sabe? Tudo, vai ser mais acústico esse som do disco? Mais folk? Cara, não é necessariamente acústico, mas ele vai ter uma dinâmica diferente do primeiro álbum. Vão ter 3 músicas com violão de nylon, praticamente sem guitarra, com muitas teclas e tal, e metais, né, também fazendo base. Mas vai ter também, cara, uns funkzão, sacou? Eu gosto muito de funk soul, então tem uma música que eu quero lançar como single que é minha homenagem a Tim Maia total, assim, e o Jorge Ben, sabe? É uma visão que eu tenho dos dois muito clara nessa música. Então, velho, sei lá, eu vejo aos poucos, talvez isso pode ser um pontapé inicial para um próximo trabalho da Bajos, dentro das construções musicais da Bajos, né? E aí podem entrar as guitarras, mas o lance que eu piro é ritmo. São os ritmos, os grooves, né? Os grooves que a gente vai explorar nas músicas. No álbum, no último que a gente lançou, você vai ver muito groove África, né, cara? O Afrobeat, vai ter umas batucadas ali, então... Tem música egípcia ali, tem um milhão de cocote ali, tem sentido, cara. Tem até o Egito aqui junto, sensacional. Eu piro muito na música oriental, cara, eu piro muito nas escalas mixolídia, né, que era usado muito no Oriente, pra fugir um pouco do óbvio, saca? Porque senão eu vou ficar tocando aqueles lickzinhos de blues o tempo todo, e a pentatônica o tempo todo, e isso nunca vai sair da minha construção musical, porque é a minha base, mas eu costumo dizer que a construção dos trabalhos da Bajos é isso, tem um bolo, ele é um bolo recheado, sendo que a base do bolo, né, aquela base antes de colocar o recheio, é o blues e o rock, né, é o alicerce, né, aí as camadas que vão colocar ali de glacê, de chocolate, de frutas, né, de outras coisas, são esses outros ritmos que a gente vai colocando. Aí, porra, tem uma coisa que eu quero explorar mais, que é os ritmos latinos, né, que é a cúmbia, o tchá-tchá-tchá, né, a salsa, tudo isso eu amo, eu gosto de ouvir, eu sou tomado pelo ritmo, eu sinto um envolvimento naquele ritmo. Então faz sentido eu explorar, quem sabe de repente eu posso pegar essa direção e construir uma base do álbum, né? Então o universo da música, cara, é infinito. A gente pode lançar, eu acho que a Bajos é uma banda muito livre para fazer o que quiser hoje em dia, o que quiser. A pouco o Bajos é quase a banda de world music, né?
De tudo. Na verdade, eu vejo a Bages cada vez mais como uma banda de world music, sendo que o world music às vezes soa muito genérico, porque é uma forma, às vezes, de não ter um gênero claro que vai definir a banda. Isso pra mim é massa. É tipo assim, a gente não é mais só uma banda de rock. A gente tem uma banda de rock com elementos de trocentos outros gêneros que a cada álbum tá sendo colocado ali, sabe? Ah, que demais. Cara, tem uma faixa do primeiro disco solo, do Ike Maré, todas as faixas eu adoro, e tem uma que me remeteu, me chamou a atenção, talvez nunca ouvi falar de você comentar. A faixa é Rosemary, você pronuncia? Sim. Rosemary. Sabe o que eu senti nessa faixa? Uma coisa de rock inglês, The Smiths, Johnny Marr, principalmente na introdução da faixa, umas linhas de guitarras lindíssimas, de harmonia, uma textura melodiosa. Tu curte essa galera do rock inglês dos anos 80? Nunca te chamou tanta atenção? Foi uma coisa meio que inconsciente, surgiu a canção. Cara, essa música eu fiz pra minha mãe, cara. Minha mãe se chama Rosemary. E eu devia uma homenagem a ela há muito tempo. Digo assim, dever no sentido íntimo meu mesmo, assim, de fazer músicas para pessoas importantes, né? De soltar um pouco mais meu coração, de falar sobre coisas assim nessa linha. E musicalmente falando, de arranjos, eu não piro muito no rock anos 80, mas eu piro na onda que veio antes, assim, né? O inglês, pra mim, cara, minha banda favorita em inglês o Beatles não conta, né? Mas o Kinks, pra mim, é uma banda fundamental, assim, pra minha... Eu acho que o Kinks tem uma onda de cada álbum conceitual, ali nos anos 70 principalmente, né, cara? No final dos anos 60, ali com o Arthur, né, em 69, tem uma sequência de álbuns ali que eles lançaram em 70, 71, 72, que eu acho sensacionais. E tem toda essa questão de conceito de orquestrações, de pianos e tal. E, cara, eu acho que talvez se eu fosse remeter a uma influência inglesa, viria do Kinks, assim. Mas aí acho que a melodia também vem uma onda meio da música brasileira, que aí eu usando os acordes de Ré com sétima com nona, sabe, que tentando harmonizar minha voz naqueles acordes estranhos para mim, porque eu era somente acordes com sétima de blues, né, com acordes menores, simples. Então, causou uma estranheza nas progressões e me fez criar uma melodia diferente. Isso é massa. Eu acho que é um desafio muito bacana que resultou nessa música. E você cara, foi muito feliz, cara. É linda a canção. Pô, obrigado. Realmente, valeu. Valeu mesmo. Cara, o papo é gostoso e vai longe, né? Já deu uma hora aqui, cara. Eita caramba. Já estamos quase encerrando aqui, até respeitar também seu tempo, Júlio. Duas coisas interessantes que quer trazer para o pessoal de casa e junto contigo aqui. Na gravação lá do DVD, um dos lances tinha comentado que foi gravado em teatro e a galera parcialmente reclamaram que o show do Barrios, luz, pesado, vou ficar sentado. E aí uma das questões que levantou que em Aracaju não tinha tantos lugares de boa estrutura para fazer um registro audiovisual. De 10 anos para cá, como é que você percebe atualmente? Tem evoluído o music business de Sergipe e como é que está o cenário de bandas e artistas que, só ressaltar e parar de casa, o que tem de banda, artistas maravilhosos, cara, é uma imensidão. Eu vou colocar 10 artistas da galera na descrição do vídeo para vocês ouvirem e façam questão, exercício junto, conhecerem e escutarem os trabalhos deles, porque tem uma galera muito legal. Arthur Matos eu adoro, um lance folk com o Will, com o Bob Total. Inclusive eu vou deixar um link para você, cara, para você até espalhar de uma playlist que se chama Serigi All Stars, que é só de artistas recentes, é muito legal. Por favor, depois tu me manda mesmo. Esse detalhe do DVD dos 10 anos, 2014,
foi uma onda porque a gente queria fazer um show pensado no audiovisual, né? Então, pensando em controle de luz, captação de áudio, tudo tinha que ser lá. A gente fez um cenário, pá, né? Fez um letreiro gigante, doideira da porra. E aí, e a gente pensando nessa ideia como é que a gente vai fazer a galera se soltar no teatro? E no teatro não vende bebida. Aí o que a gente fez? A gente pegou, comprou, acho que foram 20 litros de pisa macio, que é uma bebida de São Cristóvão, que é uma cachaça. Eu ouvi muito falar dessa bebida, que tem uma história que tu começou tocando na Praça da Matriz, e no meio de punk da galera, alguém dava um piso macio. Gente, muito. Até eu tenho um pisa macio na minha geladeira aqui. É uma bebida que eu, sempre que vem uma visita e bebe, né, eu ofereço um pouquinho. Pô, é uma coisa por aí, tu vai apresentar essa bebida, cara. Com certeza, com certeza. Aí a gente deixou, cara, aí muita gente começou ali, antes de entrar no show, né, começou a encher ali, molhar o bico, e aí, velho, ninguém quis ficar sentado, né, todo mundo já agitado da cachaça. Só que começou todo mundo sentado e tal, mas assim, velho, depois da quinta música começou a galera dançar e foi bacana, aos poucos se levantar. Mas foi bacana, a energia foi massa, teve aquela tensão de gravar um show ao vivo, né, cara? E a gente fez assim mesmo, nada de voltar a música, a gente vai gravar 18 músicas, sei lá, não sei quantas foram exatamente, mas o que ficar ruim a gente não bota, o que ficar bom a gente bota. Então, só saiu uma música, que era uma música nova, que nunca tinha sido lançada, e ficou de fora porque teve alguns erros mais graves, assim. É a Juliana ou não? Não, era uma música, cara, que a gente tinha feito, ela nunca foi lançada oficialmente. A gente, na verdade, foi lançada por um projeto de um site na época, onde eles pegaram artistas, bandas nacionais, e faziam uma trilha sonora para uma cena de um filme que a gente gostava. E aí eu peguei uma cena do filme dos Irmãos Coen, que é o Irmão, Cadê Você? Que é um filme massa, assim, com George Coluna e do caralho. Se passa ali nos anos 20, e aí tem muita trilha sonora de folk, de blues, de country, sabe? É muito massa mesmo. E a gente fez essa trilha e depois saiu desse projeto e a gente nunca lançou oficialmente. Mas é uma música massa, cara. Tem até ela se chama Ei, Irmão, Cadê Você? Tem ela a gente tocando ao vivo no YouTube, numa sessão de um amigo nosso lá em São Paulo, que ficou pancada. O áudio ficou muito bom. Ei, Irmão, Cadê Você? Ei, Irmão, Cadê Você? Dá uma procurada depois. E respondendo a sua pergunta em relação à cena sergipana, cara, o que eu acho que melhorou para a cena sergipana acho que a quantidade de artistas novos e até antigos também continuando lançando coisas, assim. Eu acho que a gente está num momento muito produtivo, assim. Tem muitas cantoras novas, muitas mulheres. Olha, principalmente, cara, mulheres cantando. Eu acho que teve um boom de novas cantoras nos últimos, sei lá, 3, 4 anos, sabe? Tem umas ali que eu adoro, a Eloa e a... Sandy Alê. Sandy Alê, cara. Pô, Sandy Alê é sensacional. Incríveis. Mas agora tem aqui outras cantoras massa também, sabe? Que tem ganhado mais espaço, né? A Anne Carol, cantora preta, que bebe mais da fonte do soul e da black music, sabe? Ela também tem ganhado uma notoriedade massa, sabe? Tem a Tori, tem Mamá, tem caramba, tem uma cantora que eu acho massa também, cara. Eu vou te passar os nomes de todas para não deixar ninguém na mão, mas não, por favor, mas tem umas cantoras... pode passar e organizar se colocar na descrição pra galera, até pros outros conteúdos, assim, cara, o pessoal do Brasil aí que tá assistindo, cara, temos que conhecer, dar valor, é uma riqueza ilimitada e uma coisa interessante que não é estereotipada, né? Por exemplo, aqui, o Rio Grande do Sul, não tô reclamando, tá? Mas tem um estereótipo rock gaúcho, né? Que é aquela coisa de garagem, que é coisa... nunca teve, mas tem uma imagem engraçadinha, coisa de blitz, algo assim, mas nunca teve. E o Aracaju não, tem de tudo. De tudo, cara. Infinita. Aqui tem o Alex Santana, eu acho sensacional, um puta compositor, Alex Santana. A Joésia Ramos, que já é da outra geração, né, eu curto pra caramba. Inclusive, ela participou
do nosso último show aqui em Aracaju. Eu acho, mas em relação à música, tá foda, tá muito bom. Mas em relação à estrutura, continua a mesma coisa. Aqui temos uma casa de show, que é o Tchê, que é onde eu vejo que existe uma continuidade de apoiar a cena autoral, saca? De fazer as coisas acontecerem, de trazer shows de fora, de bandas independentes. E o Reciclaria tá voltando agora, que é um lugar massa, que a gente fez o último show, um lugar que eu sentia muita falta de lá, que é um lugar que dá para fazer show mais cedo, arborizado, sabe? Mais aberto, muito bacana. Mas assim, os pubs é dominado por bandas covers, os barzinhos voz e violão, mesma coisa de realidade de várias cidades do Brasil, né? Mas o festival independente aqui ainda não tem um consistente, saca? Não tem tipo Abril Pro Rock, agitando a cena de Aracaju. Cara, é difícil. Eu tenho vários amigos que tentaram fazer festivais regularmente, mas, cara, foi difícil. Os Ons, né, que era um evento muito bacana aqui. Que não tinha um festival, vocês tocaram, eu vi até umas fotos ali de vocês, em próprio São Cristóvão, tava tarde, gente. Aí o nosso grande festival de Sergipe, hoje, independente, é o FASC, que é o Festival de Arte de São Cristóvão, mas é um festival que veio voltou a acontecer em 2017, se eu não me engano. Ele já tem 50 anos, se eu não me engano, mas ficou mais de 10 anos parado, porque é um festival da prefeitura, né? Não é um festival totalmente independente, né? Mas que essa curadoria que eles estão fazendo, eles bebem muito dessa fonte da curadoria dos festivais independentes. Então trazem artistas como o próprio Baiana System, já trouxe Lued Luna, essas cantoras, Lineker. Eu fiquei sabendo que agora vai ter o Novos Baianos, cara, esse ano. Que demais. Foi a primeira atração que eles anunciaram. E a gente tocando todos os anos lá. O prefeito nos prometeu que até quando ele estiver no mandato lá, a Bajos vai ser uma banda residente do Festival de Arte de São Cristóvão, como uma forma de reparo aí dos anos que a gente não tocou na cidade, porque a Bajos é uma banda de São Cristóvão, mas que a gente tinha tocado 3 ou 4 vezes na cidade, sacou? Então, aí, velho, porque é isso, é uma cidade que não bebia disso, não tinha eventos para isso, então o FASC revolucionou nesse sentido, voltou a revolucionar a cultura de rua da cidade, dos grupos folclóricos, da artes plásticas, do cinema. É um festival de artes integrado, assim, com música como sendo uma base, mas tem muita coisa durante ali o dia que rola que é muito foda, para você passar o final de semana lá, sabe, na cidade, vivenciando tudo isso. Mas assim que eu falo, em Aracaju já teve o Panca, que já tocou Los Hermanos, tocou bandas de renome nacionais, mas tiveram acho que 6, 7 edições, se eu não me engano, e acabou em 2004 ou 2005, não lembro exato do ano. E aí depois veio os Ons, que era evento já menor, de médio porte, com artistas, já trouxe o Francisco Elombre, mas ali em 2018 eu acho que também acabou, 2017, se não me engano, teve a última edição. Então, o que eu falo é nesse sentido, de ter um festival independente que vire, que seja parte do calendário do Estado. Hoje em dia é o FASC, apenas o FASC, né, que é o grande evento de graça, né, com o público ensandecido, com sede de arte, de música. Então as pessoas que vão para lá vão para se entregar o show, sabe? Não é aquele lance de... Né, tipo aqueles eventos, festivais que a galera vai para pousar, né, com o letreiro só no fundo e nem sabe quem tá tocando, né? Você vai ver que cada banda que tocar vai ter seu público, né, pirando ali junto. É foda, cara. Realmente eu sou muito orgulhoso de acontecer na minha cidade e de ser parte de uma história tão grande, né, e voltar a acontecer, né, depois de muitos anos. Que massa. E falou parte da história, justamente isso eu quero encerrar em um grande ponto da tua vida pessoal e profissional, Júlio. Assim como os guris também da banda ali, tanto o Mário, o Rafael, o Gabriel. Cara, tu tem ideia, consegue mensurar
a dimensão do quanto você é importante para São Cristóvão e Paracaju. O pessoal de casa que está assistindo, por favor, vai lá no Instagram do Júlio, ou do Debajos, vai lá para baixo, tem uma foto muito bonita, com uma parede enorme, e tá o rosto do Júlio ali, da cidade de São Cristóvão, sabe? É tipo a estátua do Mamonas Assassinas em Guarulhos, sabe? E tá ali o teu rosto ali estampado, e eu vejo os comentários, eu acompanho muito o que a galera conversa e comenta, e todo mundo, assim, tem uma gratidão por você, pela luta, pelo seu esforço, numa cidade que até então não... Há 15, 20 anos atrás não se imaginava ter uma vivência cultural, musical, uma efervescência, ainda mais tratando-se de rock. E aí daqui a pouco tá um festival e tá o Debajos, nome assim, dentro da cena musical, sendo comentada por todo o Brasil. Pô, tu falou no início, Frejá, tocando Aracaju, pô, uma banda que é do caralho, Debajos, e a galera, tá? Pô, demais, cara. Consegue mensurar isso? Tá na parte da história do rock, cara, da música independente do rock brasileiro. Consegue mensurar essa dimensão? Eu acho que, cara, eu só fico muito agradecido, muito grato de um momento da nossa história as pessoas terem sacado o nosso som e valorizado a nossa história. Isso aconteceu nos últimos mandatos da prefeitura da cidade, que era um prefeito que morava lá, que sabia da história de lá, sabia da importância da banda, e que aí eles valorizaram isso. Mas, cara, a gente passou anos ali sem a galera me ver na televisão e falar, pô, quando é que eu vou te ver cantar? Principalmente as pessoas mais velhas, né, que não tinha condição de vir para Aracaju para ver nosso show. Então eu virava meio que uma figura da TV. As pessoas não sabiam como era eu tocar, ver o show ao vivo. Muita gente viu o nosso primeiro show da Debajos no FASP de 2017. E no evento que a gente fez em 2015 lá. Cara, isso é surreal. Eu fiquei muito emocionado quando fizeram esse painel grandão e me botaram ali em destaque junto com mestres da cultura popular. Inclusive, um dos mestres que estão no painel é o meu tio-avô, é seu Jorge. Ele é meu tio-avô. E ele faz parte do cenário dos manifestações de rua, né? Que demais, cara. Das fanfarras, das manifestações culturais de lá. E, cara, tava eu do lado, assim. Eu não tenho uma ideia realmente, velho. Pra você ter uma ideia, há pouco tempo eu vou descobrindo que Pete se amarra no nosso som, que o Charles Gavan se amarra. A gente nunca sabe até onde chegou a nossa música. A gente nunca sabe exatamente 100% a dimensão da importância da nossa música para as pessoas que são fãs ou são artistas. Eu não sei quantas bandas estão sendo influenciadas pela Debajos. E a música é aquele lance, né, cara? Tem uma frase massa do que o Raul fala, que não sei se é dele, mas os homens passam e as músicas ficam, né? A gente morre, mas nossa obra, ela permanece reverberando e depende muito das outras pessoas para que elas se mantenham vivas, né? Seja relançando material, lançando materiais inéditos, seja regravando nossas músicas. Então, a música eu sou fascinado com ela por causa de ser algo infinita, né? Assim, a tecnologia vai mudando, mas a gente tem formas de eternizar ideias muito boas, filosofias de vida, texturas musicais, sons que nos remetem a lugares, a cheiros, a emoções diferentes. Ontem eu estava ouvindo um álbum do Jorge Ben chamado Solta o Pavão, que é parte da trilogia mística dele, né? Que é a Tábua de Esmeralda, Solta o Pavão e o África Brasil. Aí tem várias músicas dele ali. Demais. E timbres, caras, que me levam em lugares bonitos, mas também ao mesmo tempo lugares muito emotivos. E isso pra mim é magia, né, cara? Isso é a essência da música. Pô, cara, que demais isso. Cara, gente, e uma resposta como essa aí, cara, a gente
Cara, parabéns pra vocês, que venha mais 20 anos aí, o Bajo, seja os Rolling Stones aí, 50, 60 anos. Vocês tiozinho ali e mandando brasa Ó, barba até hoje branca, aí. fio branco eu já tenho demais já. Daqui a pouco eu já viro um ser quase idoso. É mesmo, daqui a pouco queria os ZZ Top, os Barba Branca ali, e os caras mandando É. brasa. É isso aí. Cara, parabéns demais. Aguardo ansioso aí pelo novo disco solo aí. E Vai novo rolar. disco aí do ano que vem aí, cara. Valeu. Obrigado. O meu disco solo provavelmente vai ser lançado esse ano. Ano que vem a gente quer focar mais no da Bajos. E eu só agradeço aí, cara, seu carinho e toda essa sua dedicação. Realmente conhece o som da banda, pesquisou. E é massa falar dessas coisas minuciosas que às vezes nem sempre vem à tona. Quando a gente gosta, tudo flui naturalmente, fica mais fácil. Então, já acompanhando vocês assim e mergulhando mais na viagem de vocês, cara. Tu tá entrando no museu e, poxa, que bacana, né? Coisas novas a gente vai descobrindo junto, né? E eu quero te dar um presente pra ti, pros guris aí, vou mandar aí, ó. Que massa. Uma camiseta, uma lembrança do canal na ponta da agulha. Ah, que massa, velho. Obrigado, velho. Obrigado. Uma lembrança aí pra vocês aí. Do nosso canal, nosso humilde canal aí. Eu sempre uso. Fortalecendo a música. Pode deixar que eu sempre tô usando os presentes, camisa, principalmente. A banda sempre faz turnê e sempre eu uso, velho. A galera usa mesmo. Se mandar, pode mandar que a gente vai estar usufruindo aí desse presente. Obrigado, velho. Uma brincadeira rápida que eu sempre faço com os convidados. Me diz um disco que tu mais adora da tua vida e um disco inusitado, que as pessoas nem imaginam que tu curte. Oh, meu Deus do céu. Que pergunta difícil, eu nem me preparei. Né? A ideia é essa. Caraca. Velho, como a gente tá falando da Bajos, e eu acho que o primeiro álbum do White Stripes, ela tem uma importância muito forte na minha vida como um guitarrista, né? E eu acho que ele tem essa importância para mim também, para musical, que eu gosto até hoje. Se eu puder citar dois, para não deixar o outro também de lado, mas o acústico do Nirvana, para mim é uma peça fundamental na música até hoje, e foi o meu portal inicial para tocar violão, para poder pesquisar mais sobre o rock. Então eu devo minha vida musical muito a esses dois álbuns, assim, sabe? Pô, que legal, cara. E o disco inusitado? Pode ser qualquer coisa aí. Inusitado que eu amo. Spice Girls aí. Cara, tem de tudo. Esse tempo veio o Regis Tadeu. Cara, eu adoro a Aguinaldo Timóteo, cara. Puta, Aguinaldo Timóteo. Eu adoro esse quadro. Velho, tem música tem um disco do Chiclete com Banana, cara, por exemplo, que eu até me amarro, porque tem umas guitarras, e minha mãe me falava que eu, desde criança, eu gostava de ouvir ele, sabe? Eu andava com o vinil debaixo do braço desse disco. Eu não lembro o nome do álbum exatamente, mas é um álbum que tem grandes clássicos, assim, se eu não me engano, tem eles na capa, assim, saca? Eu posso depois, de repente, citar. É um álbum massa, que eu acho que é inusitado, mas bem não veio. E veio assim no impulso assim da urgência. Mas se eu tivesse pensado melhor, talvez eu traria até coisa até mais inusitada. E do jeito das nossas mentes viajantes musicais, a gente gosta de tudo um pouco, né? Daqui a pouco vai mais longe ainda, né? Pô, e o Bel Marques na guitarra no Nordeste Especial, o cara é uma lenda, né? Figuraça, assim, é uma banda que... Conheceu ele ou não? Cara, é uma coisa curiosa, todo domingo tem alguma casa tocando Chiclete com Banana aqui, então desde minha infância que eu cresci, que tem alguém, é um som muito dominical, assim, então eu nunca conheci ele pessoalmente, mas é uma figura que tá muito nos meus passados, assim, sabe, na minha infância, nos clubes que eu ia tomar banho de piscina, ou ia tomar banho de bica, de rio, sempre tinha um carro ligado tocando o som do Chiclete com Banana, sabe? Olha só que legal, cara. Bora vivendo aprendendo. Eu gosto muito por exemplo, Timbalada, sacou? Eu me amarro. Olodum e Timbalada, velho, pra mim são foda, assim. Aí já são... Não é, assim, pra mim não soaria tão inusitado, mas pra mim, né? Talvez pra outras pessoas. Porque eu acho que tem uma seriedade muito grande. É uma banda que eu amo, cara, de coração. Pronto, e são influências do Rio de Janeiro, o Afro-Reg, lembra? Eu vou até mudar a minha resposta, porque tem uma banda que eu amo mais ainda que o Chiclete com Banana, que é a banda Reflexos.
que é a banda dos anos 80 também, do axé ali, que tem, cara, essa banda realmente eu me amarro mesmo. Reflexos, não me lembro dele. Reflexos, com U, no final é Reflexos. É uma banda, cara, que, se eu não me engano, não sei se foi tem a Sarah Jane, se eu não me engano, se ela fez parte dessa banda. Não sei se Margareth Menezes cantou também nessa banda, saca? Tipo, teve alguma cantora ou cantores que iniciou sua carreira nessa banda. E ela tem uma construção, cara. Os temas são sempre cultura afro-brasileira. Então, tem muita informação, cara. Fala sobre as lendas do Egito, o faraó, e ao mesmo tempo fala das raízes da Bahia, do candomblé, sacou? Então, tem uma construção musical baseada em percussões, né? Também, mas tem, porra, todo um lance do cântico, das melodias. Eu acho que o Reflexo seria uma banda que eu piro mais, assim. Eu botei para pesquisar aqui, mas eu tenho um texto enorme aqui, não vou localizar aqui. Tem uma música, inclusive, que é Ó Bagdá, ó Bagdá, ó Bagdá, nas entranhas eu vi. Apesar, é uma viagem, as histórias. Inclusive, esse o Baiana System até replicou numa música dele, saca? Como uma forma de homenagear. Nossa, cara. Doideira. Me corrija se eu tô errado depois, porque se eu não me engano, essa música é do Reflexos. Eu sempre me confundo um pouco. Você tá aqui alguns músicos aqui, ó. A banda era formada pelos vocalistas Marinês, Juninho Cavalcante e Marquinhos, além dos músicos que completavam a banda. O Ronaldo, o Washington, o Bira, Ednilson, Abílio e o Wilson Pedro. No decorrer do tempo, a formação da banda foi modificada com a entrada de Gil Carvalho no lugar de Marinês. E hoje temos a Jessie Reis, a nova estrela da Reflexos. Além da participação a Jessie Reis e além de músicos fundadores. Voltaram à banda a saber Abílio Lopes, Luiz Piruete e Reinaldo Santos. Então não citou nenhum dessas cantoras que eu falei. De repente tenha participado, né, ao decorrer, porque uma coisa interessante é a conexão do pessoal do axé é muito unida, assim, fazem sempre uma canja com o outro, né? Porque tem umas bandas da época que bombaram, a própria Sarah Jane, cantora solo, que tem umas músicas famosas, que ela fez parte de algum outro grupo, não sei se eu não vou lembrar os nomes certinho, cara, mas eu sei que tem um cenário musical que eu bebi já muito dessa fonte, já ouvi muito na minha vida, né, na minha infância, e de repente eu me pego ouvindo de vez em quando também, numa farra com os amigos e tudo mais, e pirando, gosto, e curtindo das referências hoje em dia. Minha cabeça está cada vez mais aberta, né, cara? Eu acho que abaixo até 2010, 2011, eu era muito mais roqueirão e gostava daquela parada. E aos poucos a minha cabeça foi abrindo mais para os outros ritmos. E as mudanças que tu incorporou da banda a partir do Sina, isso foi fundamental para a amplitude mental do musical seu, né? Com certeza. É arriscar, né, cara? É isso, a gente não deve nada a ninguém, no sentido de a gente não faz música para agradar determinado público especificamente, né? A gente faz música que a gente gosta de tocar nossa ideia é somar, cara. A gente já tem um público massa, mas vamos pensar no próximo disco que traga um outro público também, que seja uma construção infinita, assim, né? Totalmente. Meu querido, um grande abraço para você. O canal tá sempre aberto e por baixo para você aí, para todas as novidades, lançamento de clipe e tudo, assim, para todas as bandas aí independentes aí que estão nos assistindo. Na Ponta da Agulha, um espaço totalmente aberto aí para todos os ritmos musicais. Tá? Se a música é legal, tem valor, cara, o espaço aqui é aberto. Então, o espaço aqui tá totalmente aberto para vocês aí. Quando vier para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre aí, está convidado a gente tomar um chimarrão juntos aí. Beleza, meu irmão. Eu agradeço demais, cara, o convite. O papo foi muito bacana. Pude tocar em pontos e histórias aí que eu nunca tinha mencionado também. Então, pra mim foi massa. Tamo junto. Tamo junto. E vocês de casa, vocês viram aí, acabaram de assistir um papo maravilhoso. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal, desde já obrigado. Ativa o sininho e dê os comentários a respeito do debate, os outros assuntos que vocês convidados que quer que eu faça um bate-papo com vídeo aqui no nosso Uma Cerveja, beleza? Um grande abraço a vocês, meus amigos e minhas amigas, e até mais.